No meio missionário, é muito comum ouvir falar sobre a janela 1040. Se você não sabe do que se trata, vou lhe explicar. Bem no meio do nosso globo terrestre, temos uma linha horizontal imaginária que se chama linha do Equador. Essa linha divide o globo em duas partes. A parte superior se chama hemisfério norte e a parte inferior, hemisfério sul. Acima e abaixo da linha do Equador, temos outras linhas paralelas a ela. A distância dessas linhas em relação à linha do Equador recebe o nome de latitude, e sua medida é dada em graus. Existem outras linhas imaginárias que ficam na posição vertical, as quais chamamos de meridianos. A distância entre os meridianos recebe o nome de longitude, e sua medida também é dada em graus. A janela 1040 é uma faixa de terra que começa no oeste da África, passa pelo Oriente Médio, vai até a Ásia e sobe entre as linhas de latitude 10 ao norte da linha do Equador, indo até a linha de latitude 40, formando um retângulo conforme a imagem acima, a qual chamamos de janela 1040. Os países dessa região são considerados como o cinturão da resistência. Isso porque se trata de um número expressivo de povos não alcançados pelo Evangelho de Cristo e também muitos de seus governos são oficialmente contrários ao evangelismo cristão dentro de suas fronteiras. A janela 1040 possui 62 países abrangendo países do Oriente Médio, África, Ásia, Eurásia e Europa. Em vários desses países, a população evangélica não chega a 1%. A perseguição contra os cristãos nesses países é severa e faz com que eles sejam impedidos de ter uma Bíblia Sagrada, orar, frequentar templos cristãos, ter liberdade de fé. Alguns têm seus templos queimados ou demolidos, outros sofrem severas torturas e ameaças de morte para negarem a fé em Jesus Cristo, e muitos são mortos publicamente a tiros, queimados, espancados ou enforcados. Na janela 1040 se encontra a maioria dos seguidores das religiões que estão entre as maiores do mundo: islamismo, budismo e hinduísmo. É de se admirar a fé que esses crentes têm em Jesus, pois muitos deles, mesmo debaixo de ameaças e intensos sofrimentos, não o negam independente da situação ou circunstância. Em alguns países, como a China, por exemplo, existe a igreja subterrânea, que se reúne às escondidas para não serem pegos pelas autoridades. Já na Coreia do Norte, as pessoas são obrigadas a cultuar o ditador do país. Cada país tem seu traço cultural e atua de maneira particular em sua perseguição religiosa. Os cristãos e missionários que atuam nesses e outros países necessitam muito de nossas orações e também de recursos materiais e financeiros para que o trabalho de evangelismo e pastoreio tenha um sucesso e crescimento para a glória de Deus. O Senhor Jesus nos ensina que devemos orar a Deus para que mais obreiros sejam enviados para ganhar e cuidar das almas. Em Mateus 9, versículo 35 ao 38, está escrito: Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. Ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Então disse aos seus discípulos: A seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Peçam, pois, ao Senhor da seara que envie trabalhadores para a sua seara. O Ministério Portas Abertas é uma das maiores entidades no Brasil que investem em missões no globo terrestre. Não deixe de visitar o site e conhecer mais sobre nossos irmãos perseguidos que tanto carecem de nossas orações e ajuda.